Sociedade aberta. Esse termo com certeza soa familiar, né? A gente ouve o tempo todo. Mas e se o significado por trás disso for uma ideia bem mais complicada e até meio contraditória do que a gente imagina? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Pois é uma daquelas expressões que pipocam em todo debate político, mas que raramente alguém para explicar direito. A gente ouve, até concorda com a cabeça, mas o que, de fato, está por trás dessa ideia? Olha, a narrativa mais comum é bem direta, né? A sociedade aberta seria o nosso jeito de viver, livre, democrático, e que agora está sendo atacado por forças como o autoritarismo e o populismo. Parece uma luta bem clara entre o bem e o mal. Mas será que é só isso? Então, a verdade é bem mais complexa. Como aponta o acadêmico Christoph Royer, a briga real não é só sobre quem são os inimigos lá fora. O ponto central é que a própria ideia de sociedade aberta sempre foi, contestada. Nunca existiu um consenso sobre o que ela de fato significa. Então, antes de a gente sair por aí apontando os inimigos, a gente precisa entender por que o conceito em si já nasce com tanta polêmica. E as críticas não são leves, não. De um lado, tem o cientista político Mark Lilla, que diz que o termo é tipo uma contradição. Afinal, toda sociedade precisa de fronteiras, de um senso de nós, né? Como é que ela poderia ser totalmente aberta? Já por outro lado, o crítico Neil McInnes vai por um caminho mais emocional. Ele diz que uma sociedade tão abstrata soa como um lugar frio, sabe? Sem aquele calor humano, aquele sentimento de pertencer que a gente tanto busca. E para a gente entender de onde vem essa confusão toda, vamos voltar para a origem. O detalhe aqui é que não existe uma teoria da sociedade aberta. Existem pelo menos 3 visões bem diferentes criadas por seus principais arquitetos. E o mais maluco é ver o quanto eles discordavam. Pensa só, Henry Bergson imaginava uma utopia quase mística, movida pelo amor. Já o Karl Popper, que é o mais famoso, era o completo oposto, um anti-utópico total, focado na razão, na crítica. E aí vem o Friedrich Hayek, que pensava numa grande sociedade baseada em regras abstratas e pouquíssima interferência do Estado. São 3 visões que, no fundo, não têm quase nada a ver uma com a outra, mas que usam o mesmo nome. Ok, beleza. Com essa base toda complexa em mente, vamos dar uma olhada agora nas forças que sempre se opuseram a esse ideal, tanto no passado quanto hoje em dia. Lá no começo, a ideia de sociedade aberta era uma resposta direta ao totalitarismo do século XX. Hoje, os desafios são diferentes, mais sutis. O acadêmico Michael Ignatieff diz que os novos inimigos são estados autoritários que, ironicamente, usam as ferramentas das sociedades livres, como a tecnologia e os mercados, contra elas. Ele chega a chamá-los de parasitas que se alimentam da nossa própria abertura. E aqui a gente volta para aquela crítica que pega fundo, a de que a sociedade aberta é meio vazia de emoção. É a ideia de que quando a gente tira os laços tribais, as lealdades mais fortes, a gente cria um lugar que pode até ser livre, mas que também é meio desolador. E vamos combinar, isso ressoa com muita gente. Mas e se essa frieza toda não for um defeito? E se for, na verdade, uma característica fundamental? Vamos ver como a defesa mais moderna da sociedade aberta se baseia numa visão bem diferente da mente humana. A ciência cognitiva hoje nos mostra uma coisa fundamental. O nosso cérebro não evoluiu para ser um supercomputador que busca a verdade sozinho no escuro. Pelo contrário, ele evoluiu para interagir, para debater, para avaliar as ideias dos outros. A gente é, por natureza, um bicho que discute. Então, o pulo do gato é que a discussão aberta funciona não apesar da nossa natureza, mas por causa dela. Funciona assim. Primeiro, a interação nos força a encarar pontos de vista diferentes que a gente não escolheria sozinho na nossa bolha. Segundo, e essa é a parte genial, a gente é programado para criticar. É muito mais fácil achar um defeito no argumento de outra pessoa do que no nosso, né? E essa característica, num debate aberto, vira uma ferramenta poderosa de avaliação coletiva. E, por fim, todo esse processo de embate de ideias acaba equilibrando os interesses e levando a decisões melhores para o grupo todo. Ou seja, a ideia é simples, mas muito forte. Promover abertura não é só uma questão de idealismo, é, na verdade, o jeito mais inteligente de usar o sistema operacional da nossa mente social. Certo. Agora vamos amarrar tudo isso e trazer para o nosso presente, para ver como toda essa discussão filosófica tem tudo a ver com os desafios que a gente enfrenta hoje. E isso nos leva a uma ideia que vai contra o senso comum. A gente tende a valorizar a comunidade, que é vista como algo quente, familiar, e a ver a sociedade como algo frio, distante. Mas e se essa frieza for uma virtude?
O filósofo alemão Helmut Plessner dizia que essa distância da sociedade nos protege do calor sufocante da comunidade, que pode acabar excluindo quem é diferente. Essa frieza, na verdade, é o que garante o nosso espaço como indivíduos. E aqui a gente chega ao ponto principal. E se a tal da ambiguidade da sociedade aberta não for uma fraqueza, mas sim a sua maior força? O fato de não ter uma resposta final, um ponto final, nos obriga a continuar conversando, a continuar debatendo e redefinindo o que significa viver junto. É um projeto que, por definição, nunca acaba. E para fechar, fica essa provocação. Numa época em que todo mundo parece buscar certezas absolutas, respostas fáceis, talvez a atitude mais radical, mais revolucionária de todas, seja justamente abraçar a dúvida, a conversa e a ideia de que estamos sempre em construção. O que isso significaria para o nosso mundo hoje?